Fala aí, meus caros, tudo bom com vocês? Já beberam água hoje? Tudo certo? Tudo na paz? Bem, primeiro de tudo, feliz 2024 para todo mundo. Tô gravando esse vídeo aqui num formato diferente. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui para relembrar um pouco do que aconteceu nesse ano aqui no canal. Não vai ser nada super elaborado, não vai ter nada de edição, vai ser bem parecido com os outros vídeos que eu faço aqui, esses vídeos extras, né? Então eu vou mais conversar com vocês. Eu até preparei uns materiais aqui, mas nada muito elaborado. E eu queria fazer isso muito para fechar aqui um ciclo, porque eu sei que tem uma galera que começou a me acompanhar para estudar para a prova que vai rolar agora no dia. Hoje é dia 2/1, vai rolar no dia 7, se eu não estou enganado. Então eu sei que tem uma galera que está acompanhando, está vendo os vídeos, ainda está estudando, e eu queria usar esse vídeo aqui para lembrar um pouco do que rolou esse ano. Agradecer esse pessoal que começou a seguir o canal que cresceu bastante nesse meio tempo aqui, nesse ano. Funcionou mais do que eu pensei que funcionaria o canal. E eu tenho algumas coisas na cabeça pro próximo ano que eu queria compartilhar com vocês. Mas bora lá pro vídeo então. Então esse vídeo é mais útil para quem acompanhou o canal de alguma forma, para relembrar e também para deixar registrado um pouco do que aconteceu aqui esse ano com o canal. Maravilha, senhores. Vamos lá então. Então, só começando aqui do começo, eu tinha basicamente, parando para pensar, três objetivos grandes aqui com o canal, né? Primeiro, simplificar o estudo. Eu sempre achei que às vezes a gente fica com a impressão de que as coisas são muito complexas e é muito difícil de começar a estudar, e por onde eu começo tem que fazer cronograma, tem que estudar com técnica X e Y. Então eu fiz alguns, acho que o que eu mais posto aqui, as resoluções na prática, é um pouco disso, é mostrar que no fim o processo de estudo começa no simples, em começar a estudar. Simples assim, sem muito mistério. Então um dos objetivos era esse. O segundo era deixar o estudo mais efetivo, então eu sempre tento focar para vocês, e eu vou focar ainda mais nisso nesse próximo ano, em tentar metrificar o estudo de vocês. Então, no fim, o que vocês querem no estudo para a FATEC, falei isso em alguns vídeos, e vou gravar mais coisas no futuro reforçando esse ponto, é acertar o máximo de questões possível. Então, o seu estudo tem que ser efetivo não no sentido de quero aprender mais. Claro, aprender mais é importante, aprender mais ajuda a acertar mais questões, só que seu estudo tem que ser focado em acertar mais questões. É por isso que eu bato tanto na tecla de estudar através de questões. E o terceiro ponto é democratizar o acesso. Eu sinto que pelo menos na minha experiência, eu acabei por um acaso descobrindo a FATEC. E quando eu descobri a FATEC, eu não sabia como estudar. E eu sei que quando você vem de uma realidade mais simples, igual eu vim de escola pública, não tinha uma família, ninguém na minha família tinha feito faculdade, você fica muitas vezes perdido, você fica achando que as coisas são mais difíceis do que de fato são. Então, minha ideia com o canal, a parte do que eu faço aqui, é justamente mostrar que é simples e que tem um processo que qualquer pessoa consegue seguir, independente da origem. Claro que tem que ser transparente com vocês e falar que se você tem mais tempo para estudar, você vai conseguir acertar mais. Se tem menos tempo, você vai conseguir acertar menos. Então, também ser transparente aqui com vocês nesse sentido. Mas esses são basicamente os três pilares aqui que eu sempre tento manter na cabeça quando eu falo do canal. E aí eu quero passar um pouco para vocês em relação a conteúdos, né? Então, o primeiro conteúdo que eu fiz esse ano foi que eu comecei o canal basicamente há 11 meses atrás, foi essas questões de resolução comentada, que era basicamente umas questões que eu estudava a questão antes, e aí eu resolvia a questão, e aí depois eu fazia um vídeo só explicando o que eu já tinha resolvido. E já tem bastante canais que fazem esse tipo de vídeo, não para FATEC, mas para estudos no geral. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a me questionar se de fato isso estava dentro do que eu acredito. E aí eu percebi que não que não me entendam a mal. Eu acho que a resolução comentada é muito importante. Eu até recomendo que vocês olhem elas nos vídeos. Só que eu não sinto que eu sou um professor de matemática, professor de lógica para explicar tudo isso da melhor forma possível. Eu sinto que tem pessoas mais qualificadas para fazer isso. E mais do que isso, eu sinto que eu consigo agregar mais em outros lugares. E é por isso que eu saí dessa série. Eu parei de fazer resoluções comentadas e fui para essa série de resoluções na prática. Basicamente essas séries onde eu resolvo a questão pela primeira vez no vídeo, independente da matéria. E aí é o lugar que eu gosto mais de estar, que é o lugar onde eu estou mostrando para vocês o processo de estudo. Como é que eu estudo através de questões, o que eu faço quando eu erro, qual é a minha lógica resolvendo, como é que dá para estudar através daquilo. É a forma como eu estudava, é a forma como eu acredito e não é nem que eu quero que vocês usem esse método. No fim, eu quero que todo mundo passe. O método que você vai usar, para mim, pouco importa se vai ser o meu, se vai ser o seu, se vai ser de terceira pessoa. Mas eu quero que vocês entendam um pouco da lógica que vocês têm que ter. E eu sinto que essa resolução na prática ajuda vocês a entender, que o estudo é simples, né? Você começa a estudar, você resolve questão, resolvendo questões, entendendo que cada questão você está errando, você já está estudando, já está aprendendo. Mas, além disso, dois, mostrar que o objetivo final é acertar mais questões. Então, no fim, você vai estudar do jeito X, Y, mas seu objetivo final é acertar mais questões. E esse ano, quem estiver chegando agora, ou quem começou a estudar para a prova do meio do ano, para o final de 2024, vocês vão ver que eu vou focar muito nisso de melhorar a sua performance. É um dos meus grandes focos no canal no próximo ano.
Vou falar um pouco mais disso mais pra frente, mas depois desse estilo de vídeo eu fui para esses estilos aqui de dicas e reflexões. São basicamente dicas gerais, né? E algumas reflexões que eu fazia, tipo, a prova da FATEC é fácil, não é fácil, como solicitar isenções. E eu fiz esses modelinhos de vídeo, fiz alguns, não fiz tantos, mas são algumas coisas mais pontuais que eu sei que às vezes surgem dúvidas, quero fazer mais esse ano. Eu sinto que ajudou bastante gente, principalmente a questão da isenção, redução, às vezes o pessoal fica perdido, eu senti que eu não trouxe 100% do que tinha de isenção e redução, porque eu não sei, e eu deixo isso claro no vídeo, mas eu consegui usar o vídeo, e isso é uma das coisas que eu mais me orgulho nesse ano, como um lugar para as pessoas discutirem em cima disso. Então, às vezes, uma pessoa não sabia, ela comentava, aí outra pessoa ajudava ela, então as pessoas iam se ajudando ali, por mais que o vídeo não tenha milhões de visualizações, para mim já era dentro do esperado, porque a FATEC é uma prova mais nichada, e eu sinto que, apesar aqui na época que eu tirei o print estava com 660 visualizações, eu sinto que muitas pessoas conseguiram tirar benefício e se ajudaram ali, o que eu acho mais legal. Essas reflexões aqui eu gosto de fazer no geral, então é uma coisa que eu gostei de fazer. E depois disso, eu fui para o último tópico que eu falei durante o ano, que eu aprendi a não aprender, que eu falei sobre aprendizado, como estudar matéria X. Acho que entra um pouco também do resolução na prática, que eu mostrei um pouco de como é que é o processo que eu uso para estudar e como eu aprendo através deles. Mas eu fiz alguns vídeos focados nisso de aprendizado. Então foi o outro tópico que a gente passou. E aí a gente fecha os 4 tópicos de conteúdo aqui que eu lembrei de cabeça. Se tiver mais algum, fiquem à vontade para comentar. E aí a gente entra, deixa eu ver se eu vou para cá. Não, depois eu vou para o próximo ano. Depois a gente entra em números. E o que eu quero dizer com números? Então aqui, quis deixar registrado o gráfico do canal. Então eu comecei basicamente a postar vídeo nesse ano, em janeiro, fevereiro ali, postei, mas sem muita frequência. Depois eu comecei a postar mais e dá pra ver que teve uma ascensão meteórica aqui, né? Então a gente ficou com, na época que eu tirei o print aqui, faz uns 2 dias, 1.022 inscritos. Então fechamos o ano com mais de 1.000 inscritos, saímos de 0 para mais de 1.000. Incrível, muito feliz de verdade. Imaginei que ia ter uma adesão do pessoal, porque eu sabia que tinha essa parte da FATEC que não tinha tanta gente falando, mas não imaginei que ia ser tão rápido, principalmente no final do ano aqui, me empolgou bastante, sei que era época de prova, que a galera acaba procurando mais próximo da prova, mas eu gostei muito do comportamento que a gente conseguiu observar. E aqui, o resultado dos últimos 28 dias aqui, eu não lembro o dia que eu peguei também, deve ter sido em volta do dia 30, 29. 29 ou 30 eu peguei, mas dá pra ver que no último mês, em dezembro, a gente teve 27 mil visualizações, 1.900 horas assistidas e mais 451 inscritos. Então foi um mês muito bom. Dá pra ver que eu tive uma frequência aqui, depois eu fiz uma pausa. Não sei nem se eu tô na frente, ou se eu tô. Aí é bom, né? Se eu tô com o monitor, não tem como saber. Mas se eu tava na frente agora, que dá pra ver que eu tive vários vídeos em sequência, aí teve uma pausa, que teve algumas pausas até que eu falei pra vocês, depois voltei, mas dá pra ver que foi um número muito, muito interessante aqui, um número muito bom para esse último mês. Foi o melhor mês que eu já tive aqui com o canal, mas vamos em busca de superar esse recorde. E aí, falando um pouco do próximo ano, já para encerrar o vídeo aqui para vocês, queria deixar umas metas registradas e falar um pouco dos meus objetivos, onde está a minha cabeça para o próximo ano. Primeiro, meta de inscritos. Bom, próximo ano, o cenário, o mínimo, eu quero dobrar. Vamos pelo menos manter a proporção, dobrar. Um cenário bom, a gente vai para 5 mil inscritos no final do próximo ano, e um cenário ótimo, 10 mil inscritos. Então, essas são as metas, né? Pelo menos 2.000, no mundo perfeito, 10 mil ou mais. Vamos ver no final do ano que vem, desse ano agora, né, 2024, como é que funcionou tudo isso. Depois tem a meta de horas assistidas, né? Que essas horas aqui, eu falei 27 mil visualizações. Na verdade é o número de visualizações, ó. Meta de visualizações, não horas assistidas, não. Visualizações por mês. 60 mil no menor cenário, 120 mil e 300 mil no melhor cenário. Então, o mínimo, o objetivo mais realista, assim, e o objetivo otimista. São as 3 metas. E, por fim, os objetivos que eu tenho para o próximo ano, que são tentar manter essa frequência de no mínimo 2 vídeos por semana, fazer o curso de como passar na FATEC. Hoje eu tenho um curso do Aprendendo a Aprender, que eu recomendo em muitos vídeos, e eu acho que é um ótimo curso, mas eu senti que algumas pessoas mandaram dúvidas por e-mail, nos comentários, em muitos lugares, querendo um curso focado na FATEC, então um dos objetivos é isso. E a terceira, que eu vou fazer um vídeo só disso, e vários vídeos falando disso, é a plataforma do FATEC pra gente, que vai ser uma plataforma que eu quero criar, que vai ser um lugar para as pessoas conseguirem acompanhar os estudos delas. Vai ser uma coisa bem, bem diferente do que eu já vi, e eu sinto que vai ser muito dentro do que eu acredito para metodologias de estudo, assim, para testar se a metodologia está sendo eficiente. Porque eu sempre falo para vocês que você tem que usar a metodologia que funciona melhor.
Então você tem que acertar mais questões. Como você vai fazer isso? Pouco importa. Tem que acertar o máximo de questões possíveis. Só que eu não quero só falar isso. Eu quero dar um lugar que vocês conseguem entrar e testar isso, ver se de fato você está evoluindo nos seus estudos, fazer simulado para ver se quais são os pontos de dificuldade que vocês têm, conseguir acompanhar os relatórios de desenvolvimento matéria contra matéria, conteúdo contra conteúdo, para saber onde está a sua dificuldade, onde está a sua facilidade. Tudo isso vai ser uma coisa que é o grande objetivo de 2024 aqui para o canal, essa plataforma, mas vai ter um vídeo explicando ela certinho para vocês. Bem, senhores, eu gravei um vídeo mais curto aqui, não sei se foi curto, deixa eu ver quanto tempo ficou, que eu fico falando e quando vai ver, ó, já deu 10 minutos. Mas foi um vídeo mais curto, não foi nada super elaborado, mas achei importante deixar registrado. E eu não sei se eu vou conseguir gravar um vídeo dando dicas finais para o pessoal que vai prestar a prova da FATEC. Mas o que eu ia dizer para vocês, principalmente a galera que vai prestar a prova, vou tentar colocar isso num vídeo, mesmo que seja um vídeo curto, mas para você que assistiu até aqui já dando spoiler, é que vai ter a prova dia 7. Se você está vendo isso antes da prova, fique tranquilo, a prova não te mede. Eu sei que é fácil falar, mas quando a gente está fazendo a prova a gente fica meio nervoso. Mas a prova não te mede. A prova vai medir quantas questões você acerta. Isso, sinceramente, não quer dizer nada. Eu já vi as pessoas mais inteligentes que eu conheci não gabaritaram as provas, não foram super bem em provas e, no fim, elas foram pior do que eu, na maioria das vezes, em prova. Só que eu sabia que elas eram mais inteligentes do que eu. E eu vejo que isso vai ficar muito claro para vocês quando vocês entrarem na FATEC, ou em qualquer faculdade, ou mesmo quem já trabalha vai ver isso. Que no fim, cara, você pode acertar todas as questões da prova. Eu lembro claramente quando eu fiz FATEC que tinha pessoas que acertaram mais do que eu, que foram super bem, e outras pessoas foram super mal, e as pessoas que foram super mal no vestibular iam super bem na faculdade. Era um pessoal dedicado, que estudava, conseguia conciliar com o trabalho, saiu da faculdade empregado, conseguia levar as matérias, entendia bem o conteúdo, então no fim a prova não prova nada. Eu sei que é difícil se distanciar quando você está fazendo a prova, mas mantenham isso na mente e entendam, eu sempre tive isso para mim, que vocês vão lá fazer a prova e o objetivo no fim não é gabaritar a prova. Isso é um objetivo horrível. Muito difícil você controlar isso, porque pode ser que você estudou o ano todo e aí chega lá na prova cai só matéria que você não viu ou que você tem dificuldade. Não tem como você controlar isso. Eu acho que um bom objetivo é, claro, tem o clássico, dar o seu melhor, mas além disso, tentar acertar todas as questões que você já sabe, ou acertar pelo menos 90% das questões que você sabe. E acho que isso é um bom objetivo. Você chegar lá, todas as questões que você sabe, você conseguir acertar. Ou a maioria delas. Tipo, cada 10 questões que você sabe, você acertar 9. Porque você ter como objetivo acertar questões que você não sabe é horrível. Então coloca como objetivo ir lá e acertar 90% ou mais das questões que você sabe. E se você fizer isso, você deu o seu melhor. Maravilha. Se você não fez, aí depois vai ter o processo de estudo, de entender o que aconteceu, que é parecido com a nossa lógica de estudo com questões, mas mantenha isso na cabeça, porque aí você para de ficar tentando controlar coisas que você não controla. Tipo, você não controla qual a questão vai cair, se vai cair coisa que você sabe que você não sabe. Você controla você chegar lá e tentar resolver as questões que você sabe com qualidade, sem errar. Maravilha? Aí depois, se isso vai ser suficiente para passar ou não, aí a gente vê depois. Eu sei que é simplificar e é fácil falar na minha posição que não estou prestando a prova, mas eu pensava muito nisso quando eu fazia a prova da FATEC, do Enem, TEC, FUVEST, Unicamp, na Federal também, que tudo isso no fim, a prova não prova nada, não prova quanto você sabe ou não sabe, mas tem que passar nela, porque a gente quer entrar na FATEC, só que não faz sentido, eu sei que a gente não controla, mas eu digo isso com todo respeito, de que não faz sentido você ficar muito nervoso para uma coisa que você não controla. É interessante, claro, o nervosismo é natural, a gente se importa com aquilo, mas vá com a cabeça de vou dar meu melhor, vou resolver as questões que eu sei, vou entrar lá, e se eu me preparei, eu vou naturalmente melhor. Se eu não me preparei mal, é normal, não me preparei, e aí eu vou me preparar aí melhor no próximo ano. Tá bom? Vou tentar fazer um vídeo falando mais sobre isso. Se eu não fizer antes da prova, já desejo boa sorte para todo mundo. Essa semana tá bem corrida para mim no começo do ano. E alguns vídeos já estão gravados e programados, mas eu não queria deixar de passar aqui e deixar registrado essa retrospectiva e agradecer todo mundo que participou aqui do canal, tanto nos vídeos comentando, ou mesmo que o pessoal que comprou o curso do Aprendendo a Aprender e me deu feedback, o pessoal que mandou e-mail, deu dica, reclamou, pediu coisa para ajustar, todo mundo ajudou no crescimento do canal e foi um ano muito, muito divertido e me motivou a continuar fazendo esse conteúdo da FATEC pro próximo ano, tá bom? Temos que falar baixinho, que moramos num apartamento ainda assim, e tá à noite, mas não queria deixar passar em branco e falar aqui com vocês, tá bom, galera?
Muito obrigado, feliz 2024, se cuidem, bebam água. Esse é o princípio básico aqui, né? Só passa quem é hidratado, por isso se hidratem. Tchau, tchau, pessoal.